Seja bem-vindos ao canal Eita Livro Massa. Você irá ouvir um resumo massa do livro Marketing e Arquétipos. Símbolos, Poder e Persuasão. Este é um livro sobre controle da mente através do uso dos arquétipos. A importância dos arquétipos até hoje não foi entendida. O quanto eles influenciam na vida das pessoas, instituições e países. Seu uso no marketing propicia um elevadíssimo grau de resultados que não poderiam ser obtidos de outra forma. Podem ser aplicados em todas as áreas de atuação humana, com pleno sucesso. São ferramentas extremamente poderosas, para moldar qualquer tipo de reação emocional e mental, em quem quer que seja. São de extrema importância para todos aqueles que querem ter sucesso nesta era tão competitiva. De fato, é impossível competir com alguém que já conhece este assunto, sem que nós mesmos também o conheçamos. Agora este conhecimento está à disposição de todos que tenham Antes disso, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com outros amantes dos livros. Introdução. O tema deste livro é o controle da mente, das emoções e do comportamento de qualquer número de pessoas, em qualquer área de atuação humana. Este é um livro sobre vendas no seu mais amplo sentido. A emocional é a mais importante, porque o consumidor toma as decisões de maneira emocional. Através dele é possível controlar todo o comportamento. Abrir todas as portas para o entendimento do porquê o marketing funciona. O consumidor reage emocionalmente e existe uma chave para cada emoção humana e cada comportamento. Basta acessar tudo que é divulgado e comprovar que as emoções humanas podem ser usadas para vender qualquer coisa. Existe solução para tudo. O marketing e a publicidade permeiam toda a vida moderna em todos os sentidos. Qualquer negócio que não esteja dando os rendimentos adequados, tem um problema de marketing e publicidade. Com a publicidade cientificamente dirigida tudo é possível. Até hoje isso 11 marketing de arquétipos Hélio Couto parecia um mistério muito grande. Por que tal programa de televisão não dá mais audiência? Como aumentar a audiência do programa? Por que o consumidor se comporta de determinada maneira? Como criar uma fidelidade à marca? Por que meus relacionamentos não dão certo? Por que tal banco quebrou? Por que tal time de futebol tem problemas na final do campeonato? Tudo isto tem uma explicação científica e pode ser acessível a todos os interessados no controle da mente humana. Marketing e arquétipos. Tudo é possível quando se trata com arquétipos. Estratégias letais para trucidar. No decorrer da nossa explicação ficará claro que os arquétipos são as energias mais poderosas que existem e quando ativados 12 marketing de arquétipos Hélio Couto corretamente, nos dão um poder incomensurável. O uso correto levará a um estrondoso sucesso e o uso errado ao mais absoluto fracasso. Não existe meio termo neste assunto. Antes que pense que este é um produto difícil de vender, deixe-me explicar-lhe que o vendedor não está vendendo neurotransmissores. E são um produto fácil de vender, porque só de antidepressivos são vendidos 14 bilhões de dólares por ano. À medida que o leitor avançar pelo livro solicita o crédito da dúvida. Tudo o que está aqui é aplicado na humanidade há muito tempo. Quanto aos que querem resultados práticos, este é um livro muito valioso. Concorrência. Este é um assunto extremamente importante porque trata do controle das emoções e do comportamento das pessoas. O que será lido será suficiente para entender-se que controlar o comportamento e a motivação humana é muito mais 13 marketing de arquétipos Hélio Couto fácil do que se pensa. Estas ferramentas de marketing são poderosas para determinar que sentimentos deseja-se induzir nas pessoas, fazendo com que se comportem da maneira que se deseja. Qualquer pensamento, sentimento e comportamento pode ser induzido em qualquer número de pessoas. A realidade é muito mais complexa do que parece. Carl Jung sistematizou o que se sabia sobre os arquétipos até a época em que viveu. A maioria das pessoas deve pensar que este assunto só interessa a psicanalistas, ignorando como tudo isto pode ser aplicado nos mais diversos campos da atividade mental e emocional do ser humano. O que a maioria das pessoas não sabe é como os arquétipos podem ser usados para vender qualquer produto, desde filmes, músicas, etc. e que tudo é um produto. Na definição do Dr. John Wayne Perry, psiquiatra, os arquétipos são imagens afetivas.
Na verdade, os arquétipos induzem emoções, através dos neurotransmissores, e daí temos os sentimentos conscientes. Advindo daí sua possibilidade infinita de induzir e controlar um comportamento. Este é um livro para as pessoas que pretendem prosperar na era da globalização. Às vezes uma pessoa ou empresa pode estar tendo problemas pelo uso indevido de um arquétipo e nem perceber que isto está acontecendo. A empresa que usar o arquétipo correto pode vencer a concorrência, sem a menor chance para os concorrentes. Este livro mostra que essa ferramenta existe. Marketing de arquétipos. Hélio Couto, que eram pequenas até que determinado logotipo foi introduzido na empresa. O que está em jogo no mercado é o controle do comportamento humano. Tudo depende do comportamento do consumidor. Na verdade, o produto em si não é o mais importante. A questão central é a percepção que o consumidor tem do seu produto. O que ele sente a respeito do produto. A partir do que está explicado aqui, qualquer pessoa que entenda, poderá ter sucesso em qualquer área que pretenda atuar. É aí que os problemas começam a aparecer, porque a questão principal é a autossabotagem, que as pessoas praticam. Existem milhares de livros sobre o assunto, mas é preciso explicar esse assunto de uma maneira simples e direta para facilitar o seu entendimento. Este assunto é muito complexo, e as pessoas querem saber da aplicação prática. Vejam as obras completas de Jung para uma iniciação no assunto. O que importa para as pessoas que querem resultados, principalmente empresários, é entender o conceito, pois sua aplicação é infinita. Cada pessoa é uma pessoa, cada empresa é uma empresa e cada país é um país. Os arquétipos são universais, mas a aplicação deles é individual. Durante muitos anos de pesquisa sobre este assunto, pude coletar e pesquisar um número enorme de possibilidades de usos dos arquétipos, propiciando aos meus alunos inúmeras oportunidades de crescimento com este conhecimento. Marketing de arquétipos. Hélio Couto. Alto interesse tanto a nível pessoal e empresarial, que todos se conscientizem do infinito potencial dos arquétipos. Capítulo 1. Como tudo começou há mais ou menos 100 anos atrás, quando Freud e Jung iniciavam o que se tornou a psicanálise, já se sabia da importância dos arquétipos, da mitologia e da simbologia, para as sociedades humanas de qualquer época. A arqueologia já demonstrou sobejamente como os humanos sempre usaram símbolos, arquétipos, para induzirem determinados sentimentos e comportamentos em qualquer grupo social. Vejam o excepcional trabalho de Joseph Campbell, As Máscaras de Deus, que não deixa nenhuma dúvida sobre isto. Foram precisos mais ou menos 100 anos, para que os cientistas começassem a verificar que a química cerebral pode ter relação com os conceitos usados por Freud. Veja a revista Scientific American Brasil N. 25 de junho de 2004, com o artigo Freud está de volta, sobre neurobiologia, por Mark Souls. Também a revista Neuropsichoanalyse. Devo ressaltar o que Freud dizia: as deficiências de nossa descrição provavelmente desapareceriam se já pudéssemos substituir os termos psicológicos por termos fisiológicos e químicos. Notem a relação entre o circuito de recompensa, controlado pela dopamina, e a libido descrita por Freud. Isso ainda é um começo, mas já se começou a integrar as descobertas sobre química cerebral e psicanálise freudiana. Isso não impediu que o livro de Freud, A Interpretação dos Sonhos, fosse utilizado como ferramenta de vendas, pelos empresários. Com Jung acontecerá o mesmo, mas daqui a alguns séculos. Este livro mostra como os conceitos de Jung e outros se relacionam com vendas, marketing e química cerebral. Qual é a ciência que está por trás dos arquétipos? Qual a ciência que está por trás da publicidade? Por que uma publicidade funciona e outra não? Tudo tem uma resposta científica. Enquanto a ciência pesquisa, os empresários vendem. Não é possível esperar um século para se entender como os arquétipos funcionam em marketing. É evidente que há muitos milhares de anos, os xamãs já haviam percebido e contatado aquela parte da realidade em que vivem 17 marketing de arquétipos. Hélio Couto. Os arquétipos. Para entender isto é necessário manter a mente aberta e mudar de paradigma. Como é um assunto fora do normal da realidade concreta da vida, ficou até agora restrito apenas aos interessados, ignorando o público quase que completamente este assunto. O trabalho do psiquiatra Stanislav Grof propiciou importantes subsídios para o melhor entendimento dos arquétipos. Para entender a física envolvida neste assunto, recomendo a leitura do livro A Janela Visionária, do Dr. Amit Goswami.
como também a bibliografia sobre física quântica. Sem entender o que os físicos já demonstraram a respeito da realidade, é impossível entender o que está explicado neste livro. As pessoas aceitam com a maior naturalidade todas as aplicações práticas em eletrônica de consumo de massa, como computadores, comunicações, celulares, lasers, ressonância magnética funcional, etc. Mas teimam em ignorar as implicações destas descobertas em outros ramos do conhecimento humano. Atrás das equações de funções de ondas, de Erwin-Serrosinger existe muito mais do que se imagina. Vejam a correlação não local entre objetos quânticos, comprovada experimentalmente por Alan Speck e seus colaboradores, para ter uma ideia da complexidade da realidade. Para entender os arquétipos não é necessário ser físico, como os gregos não eram, no sentido moderno da palavra. Mas, para os céticos é interessante repensar sua visão de mundo. Definir os arquétipos é muito difícil, porque é um assunto extremamente abstrato. Porém, da mesma maneira que a maioria das pessoas não entende os físicos, mas acreditam no que dizem, já que podem sentir os efeitos de uma bomba atômica, devemos acreditar na existência dos arquétipos, analisando os seus efeitos sobre os sentimentos e comportamentos humanos. Em ciência, às vezes não é possível analisar o fato em si, mas determinar as suas propriedades através de seus efeitos. Isto é fazer tão boa ciência como quando se observa o fenômeno no microscópio ou num acelerador nuclear. A pesquisa que faço é baseada no método científico. Sei que este é um tema muito polêmico, que até hoje não encontrou concordância na ciência oficial. O que não impediu que este conhecimento venha sendo utilizado há milhares de anos para influenciar o consumidor. Logo que os primeiros trabalhos de Freud, Jung, Skinner, Hanke, Reich e outros começaram a ser publicados, este assunto despertou o interesse das pessoas, para as quais conhecer e determinar o comportamento humano são fundamentais. Este é um conhecimento valiosíssimo, cuja obtenção vale qualquer esforço. Todos concordamos que poder prever o comportamento de um grupo social é de extremo valor para várias áreas de atuação humana. É evidente que não demoraria, para alguém perceber que o conhecimento sobre o inconsciente pessoal e coletivo poderia ser utilizado de muitas maneiras, além da cura das doenças mentais. Inúmeras possibilidades de vendas existem, quando se pode atingir um público-alvo, no mais recôndito da sua personalidade. Quem pode resistir quando se aperta o botão certo? Pavlov mostrou como é fácil condicionar um comportamento. Maslow nos deixou a sua escala de necessidades. Reich a sua análise do caráter. Skinner legou o behaviorismo. Freud as fases de desenvolvimento, o inconsciente individual, a análise dos sonhos, entre outras descobertas. Jung o potencial infinito dos arquétipos, o inconsciente coletivo e sua obra monumental. À medida que o século XX avançava, pesquisas e mais pesquisas eram realizadas por psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, neurologistas e outros cientistas, com o fim de determinar a utilização prática das descobertas da psiquiatria e da psicanálise. Inúmeros estudos foram feitos sobre o tema. Já faz quase 100 anos que isso vem ocorrendo. Até onde chegamos? Para entender até onde se pode moldar o consentimento humano ou o condicionamento, é indispensável analisar detidamente a obra de algumas pessoas, tais como John B. Watson, D.F. Skinner, Pavlov, Otto Rank, Reich, Ernest Discher, Clyde Miller, Louis Cheskin, Dali Ogunton, Gardner Maff, Arthur Godfrey, Burleigh Gardner, H.J. Eisenk, Albert Bandura, entre inúmeros. Qual o limite de ganho que isso pode propiciar? Em termos de negócios, este é o assunto mais importante que existe. Em o último 19 Marketing de Arquétipos, Hélio Couto instancia tudo é venda, tudo é produto e depende do comportamento do consumidor. Tudo pode ser vendido e qualquer coisa é um produto. Pode-se moldar o comportamento, os sentimentos, os pensamentos, o consentimento, as crenças, as preferências, enfim qualquer coisa que diga respeito a como pensam e sentem os seres humanos. Não existem limites para essas tecnologias. O comportamento das pessoas em ignorar como funciona a mente humana só facilita a venda. É uma opção do consumidor agir assim. Enquanto um assunto é considerado como obscuro, é fácil mantê-lo oculto dos demais. Por exemplo, toda a indústria cinematográfica fatura bilhões de dólares com o uso de arquétipos no cinema.
Isto aconteceu desde o início do cinema. Sem nenhuma possibilidade de fracasso, diga-se de passagem, pois quando se usa algo que está no inconsciente coletivo como indutor, a resposta é certa. Pode-se induzir no público exatamente a reação emocional que se deseja, nem mais nem menos, para que renda tantos milhões de dólares. E isto sem custo nenhum de pesquisa, que já foi feita, pois os arquétipos já existem e basta utilizá-los corretamente. Volto a insistir no corretamente, porque os arquétipos são muito poderosos. Em qualquer área de comunicação, entretenimento, relações públicas, vendas, publicidade, treinamento de pessoal e seleção, motivação, criação de crenças, persuasão, análise de perfis psicológicos e outras, isto é usado intensivamente. É como uma receita de bolo, basta repeti-la e teremos bolo de novo. Mais fácil que tirar doce de criança. Por isso foram gastas fortunas para descobrir como os arquétipos funcionam e como induzem as emoções humanas. É óbvio que este é o tipo do conhecimento que faz a diferença. Capítulo 2. A questão da percepção humana. A matéria publicada no jornal The New York Times, de 28 de outubro de 2000, de Emily Ekin, sobre pesquisas sobre imageria por ressonância magnética funcional, sobre como o cérebro reage a questões de filosofia, música, literatura, imagens publicitárias, amor romântico, etc. A percepção pode ser consciente ou inconsciente. Quando é inconsciente, costuma-se dizer que o estímulo é subliminar. O estímulo é inconsciente quando está abaixo do limiar de percepção, como imagens embutidas em outras, sons abaixo da amplitude do som ambiente, odores imperceptíveis, sons sussurrados, toques sutis, expressão corporal arquetípica, textos escritos com pigmentos, uso de arquétipos e assim por diante. A existência de uma percepção subliminar sempre foi um tema polêmico, que a maioria das pessoas prefere ignorar a existência. Justamente porque o comportamento inconsciente rege uma enorme parte do nosso 21 marketing de arquétipos sério oculto comportamento, a maior parte, sem que saibamos que isto está acontecendo. Vejamos primeiro algumas pesquisas sobre percepção subliminar. Pesquisas. Quando as emoções são ativadas por estímulos inconscientes, as pessoas não sabem explicar por que tomaram uma determinada atitude. A visão de um arquétipo provoca imediatamente uma resposta emocional, sendo que se esse estímulo é subliminar, nós não saberemos por que estamos nos sentindo de determinada forma. Ficou claro também que os estímulos por imagens provocam processamento inconsciente. Quando perguntada do porquê de tal comportamento, arrumará qualquer desculpa, o que é uma racionalização. Não temos percepção consciente de uma grande parte da nossa atividade mental. Armazenamos estímulos sem percepção consciente, que depois terão muita influência sobre o nosso pensamento e comportamento. E ainda temos de considerar que o processamento inconsciente é através de imagens, portanto não verbal. Um estudo muito interessante mostrou que as pessoas, quando têm de fazer escolhas, decidem por algo que já tenham visto anteriormente, mesmo que tenha sido subliminarmente ou inconscientemente. Isto significa que as pessoas escolhem o já conhecido, mesmo sem saber por quê. Outro estudo sobre exposição subliminar a fotografias demonstrou a preferência por quem já era conhecido de maneira subliminar, sem ter sido visto conscientemente anteriormente. Pessoas foram expostas subliminarmente a fotografias de rostos. Este arquétipo vai fazer com que as pessoas passem a evitar, detestar, etc., o que estava na imagem associada. Vê a reação a imagens associativas na matéria publicada na revista Scientific American Brasil, número 23 de abril de 2004, página 58, sobre o circuito de recompensa do cérebro. Sobre a relação entre sonhos e estímulos subliminares. Pessoas foram expostas subliminarmente a uma paisagem. Em seguida, as pessoas receberam sugestões para irem para casa e sonharem durante o sono daquela noite. Após a análise do problema, são determinadas palavras relacionadas com a causa inconsciente e outras com os sintomas conscientes. Um estudo impressionante mostrou como a linguagem afeta o comportamento das pessoas, mesmo quando o estímulo foi subliminar. O psicólogo social John Bagg realizou uma experiência impressionante sobre o poder das palavras ou imagens ativarem estereótipos de comportamento, mesmo quando a menção é totalmente indireta. Numa experiência na qual as pessoas pensavam tratar-se de um teste de linguagem, solicitou-se que algumas pessoas escrevessem sobre a velhice, outras sobre assertividade e outras sobre educação.
As pessoas que escreveram sobre assertividade e educação foram instruídas a falar com um instrutor que já estava falando com alguém. Quem escreveu sobre assertividade interrompeu primeiro a conversa, do que quem escreveu sobre educação. O comportamento das pessoas foi influenciado pelo fato de terem pensado em determinadas palavras e ativarem determinados estereótipos. Pessoas tiveram uma forte resposta emocional ao serem submetidas a imagens subliminares de animais. No estudo são mostradas fotos de cobras, numa velocidade além da capacidade consciente de percepção, com os sujeitos do teste suando sem saberem o porquê. Formas geométricas foram apresentadas de maneira subliminar e depois as pessoas tiveram de escolher entre várias formas. Novamente as pessoas escolheram o que já tinham visto de maneira subliminar. Em 1980 psicólogos publicaram na revista Science um estudo mostrando que pessoas expostas a figuras geométricas estranhas, de forma subliminar, quando depois tiveram de escolher entre várias formas geométricas, escolheram as que já haviam visto de forma subliminar. Testes de associação de palavras mostraram que as pessoas escolheram palavras associadas à palavra vista de maneira subliminar. Howard Chevrin, da Universidade de Michigan, fez testes de livre associação no qual as pessoas recebiam estímulos visuais subliminares e depois falavam palavras associadas, embora conscientemente não soubessem o que tinham visto. Pessoas que viram uma imagem de abelha, subliminarmente, associaram com um inseto, picada, e mel. Chevrin afirma que num dado momento estamos conscientes de apenas um pequeno percentual do total de estímulo recebido e que a seleção deste material é inconsciente. Outro teste realizado foi a projeção da palavra medo, por 1/1000 de segundo, com eletrodos ligados à cabeça do paciente, constatando-se uma atividade mensurável ao flash subliminar de medo. Por exemplo, escrever palavras de maneira subliminar em cima de objetos, inverter as imagens, deixando a que se quer transmitir em segundo plano. As palavras podem ser escritas com pigmentos bem disfarçados ou diluídas, de maneira que o consciente não consegue captar a informação, mas o inconsciente sim. Com isto pode-se induzir qualquer tipo de resposta emocional, principalmente no caso das palavras referirem-se a arquétipos. Quando posteriormente foi exposto a fotografias das 3 pessoas, e perguntado quem ele achava que era amigo dele, preferiu em 80% a pessoa do teste agradável e quase nunca escolheu a do teste desagradável. Isto provou que as emoções foram induzidas de forma inconsciente no jovem. Quanto à questão das influências inconscientes e a resposta inconsciente que os pacientes dão, ver o capítulo 10 de O Mistério da Consciência, de Damásio. Acredito que estes exemplos sejam suficientes para mostrar que é possível a percepção subliminar. Existem centenas de estudos sobre o tema para quem quer pesquisar mais. O importante no nosso caso é que as pessoas entendam que existe percepção subliminar em inconsciente pessoal e coletivo. Capítulo 3. Arquétipos e emoções. Arquétipos são as energias primordiais do universo. Ou as ideias primeiras, como Platão dizia. Existem várias maneiras de definir os arquétipos, mas esta não é a questão principal. O que importa é o que fazemos com os arquétipos. Uma discussão detalhada sobre arquétipos não é o objetivo deste livro, que é sobre a utilização de arquétipos em marketing. Os arquétipos são o projeto do nosso universo antes que este exista. Existem inúmeras definições para os arquétipos e cada uma mostra um aspecto da verdade. Os arquétipos podem ser formas, sons, gestos, símbolos, comportamentos, atitudes, situações, odores, toques, personalidades, etc. Como já disse, a forma mais fácil de entendê-los é pelo resultado que produzem. Com certeza os testes mostraram o efeito daquele arquétipo sobre os neurotransmissores. Uma das principais características dos arquétipos é a de induzirem os seres vivos a sentirem emoções de uma forma ou de outra. Damásio, no seu livro, O Erro de Descartes, deixa bem claro que os homens estão programados para reagirem a determinados estímulos, como tamanho, envergadura de asas, tipos de movimentos, sons, etc., que seriam processadas pelo sistema límbico. Esta é uma forma de falar de arquétipos em termos de neurologia. Toda a gama de emoções pode ser induzida, usando-se o arquétipo correto. Com estes exames, é possível saber com muita precisão o efeito que um determinado arquétipo provoca no ser humano. Quando uma pessoa vê, ouve ou percebe um arquétipo, determinados neurotransmissores e hormônios são produzidos pelo seu organismo, gerando emoções, depois sentimentos e provocando comportamentos.
Isto tem uma tremenda implicação, porque a pessoa não tem a menor ideia da influência que está recebendo daquele arquétipo. Quando o arquétipo está associado a um determinado produto, inevitavelmente ela associará aquelas emoções e sentimentos com o produto associado. Isto se chama neuroassociação. Quando se vê um arquétipo positivo e um produto junto, nós imediatamente temos uma reação emocional e associamos esta resposta ao produto que está junto do arquétipo. O que se sente por um homem nu ou uma mulher nua é gravado no nosso cérebro 30 marketing de arquétipo sério culto junto com a marca, símbolo ou imagem do produto. Aquela personalidade pode estar vivenciando um arquétipo e pode ter um efeito tremendo no consumidor. Isto fará com que na hora de decidir entre um produto e outro ela tenderá a ficar com o que provoca as emoções, que serão ativadas pela exposição a que já foi condicionada. Neurotransmissores. A produção de neurotransmissores por uma pessoa depende de que arquétipo ela está vivenciando. Mudando-se isso altera-se imediatamente quais neurotransmissores e em que quantidade são produzidos e assimilados. Recomendamos o endereço abaixo para que se tenha uma ideia da importância dos neurotransmissores. Neurotransmissores são componentes químicos fabricados pelos neurônios para inibir ou estimular outras células nervosas. Podemos criar a emoção que quisermos em nós ou em outros, estimulando a criação dos neurotransmissores em nós ou em outros. O potencial de produção de neurotransmissores é variável e por isso os estímulos são extremamente importantes. Como o cérebro produz os neurotransmissores a uma determinada velocidade, o tempo de exposição ao estímulo é de suma importância. Determinados arquétipos induzem a produção de determinados neurotransmissores e eles induzem os sentimentos e comportamentos. Essa é a explicação de como os arquétipos controlam nossos sentimentos e comportamentos. Existem outras formas de explicar a ação dos arquétipos, mas como as pessoas querem provas científicas, podem obter estas provas analisando a produção de neurotransmissores. Existe uma enorme bibliografia sobre o tema neurotransmissores. Toda vez que a pessoa recebe um estímulo positivo, forte, agradável, etc., seu cérebro gera esta substância, que dá a sensação de felicidade, de estar de bem com a vida, em fluxo com o universo e todos os sentimentos decorrentes disso. A edição de maio de 2004 da revista Harvard Business Review América Latina traz um artigo sobre os altos executivos, ressaltando que 70% deles são alfa. Encontrado em grande quantidade e controla o funcionamento de inúmeros órgãos, movimentos, memória, concentração, atividade sexual e emoções. Serotonina é estimulante para uma parte do cérebro e inibidor para outras. Suicidas apresentam baixo nível de serotonina. Com serotonina você é feliz e está em paz com o mundo. Usando o arquétipo correto você terá mais serotonina, sendo portanto feliz. A falta de serotonina lhe deixará infeliz. Desta forma podemos regular o estado emocional de qualquer população, regulando a exposição que ela tem a determinados arquétipos. A serotonina é um dos principais neurotransmissores, substâncias cujas ações contribuem para virtualmente todos os aspectos da cognição e do comportamento. Um dos efeitos da serotonina nos primatas consiste na inibição do comportamento agressivo. De um modo geral, o aumento do funcionamento da serotonina reduz a agressão e favorece o comportamento social. Ver site sobre a relação entre ambiente e nível de serotonina. DiBiase, sobre imunologia e neurotransmissores. Tem propriedades analgésicas, age como calmante, aliviando a dor. Está intimamente ligada à existência de dopamina no organismo. Tem atuação variada, como em relação à memória, humor, resistência imunológica, estado mental, recuperação orgânica, aliviar a dor, adiar o envelhecimento, etc. A produção de endorfinas está relacionada com as coisas boas e positivas, diminuindo em relação aos estímulos negativos. Daí a razão do porquê as pessoas depressivas ficarem doentes mais facilmente. Pelo explicado acima e pela extensa bibliografia sobre o tema, fica claro que nosso comportamento é regulado também pela presença ou não de determinados neurotransmissores. Desta forma, qualquer estímulo que provoque sua liberação ou retarda sua absorção, terá um efeito extremamente significativo nas emoções, sentimentos e comportamentos humanos. Os arquétipos podem induzir tudo isto. Arquétipos e neurotransmissores. Os arquétipos são poderosos ou não, positivos ou negativos, fortes ou fracos. Os arquétipos provocam reações emocionais, sentimentais e comportamentais.
É perfeitamente possível prever o comportamento de um grupo de pessoas em relação a um determinado arquétipo. Essa reação será o resultado da média das reações de todas as pessoas expostas a ele. É possível mensurar a reação individual a qualquer arquétipo com exames laboratoriais. Com relação à parte prática, o que interessa é que as pessoas entendam esse potencial e poder. Com isto, elas podem se beneficiar destas descobertas, já que as pessoas querem resultados práticos e no fim das contas este é o melhor método para se aferir se algo funciona ou não. Arquétipos, que produzisse um super time. Aí entra o que já falamos sobre autossabotagem. Os arquétipos podem ser experimentados na forma de símbolos, objetos, formas, sons, odores, comportamentos, gestos, escritas, traços riscados, personalidades, etc. Eles provocam uma resposta no mais profundo nível inconsciente, trazendo à tona sentimentos, emoções, comportamentos primordiais, arquivados profundamente na mente humana. As pessoas devem estar cientes deste fato e do profundo poder que reside no âmago dos arquétipos. Isto não é um brinquedo para crianças, pois as possibilidades de manipulação dos sentimentos e comportamentos são incomensuráveis. Usar arquétipos é usar um poder ilimitado. Nunca é demais ressaltar isso porque as pessoas normalmente julgam que as estatuetas que têm em casa não provocam nenhum efeito emocional sobre elas. Existem arquétipos para todos os tipos de sentimentos, bastando apenas saber qual utilizar para a obtenção dos resultados desejados. Quando se define o logotipo de uma empresa, estamos fazendo algo fundamental para o sucesso ou não do empreendimento. O uso de um logotipo mal definido vai causar muitos problemas e prejuízos à empresa e talvez provocar a sua falência. Inúmeros alunos descrevem situações em que, após ouvirem uma palestra minha, a empresa trocou o símbolo e passou a crescer imediatamente. Nunca será demais repetir que símbolos e arquétipos são extremamente poderosos na definição e indução de sentimentos e comportamentos. Para quem não conhece o assunto, não estamos falando da empresa e sim somente da marca. Elas são vistas numa final por 3 bilhões de pessoas. Quanto custou por pessoa? É um bom investimento se for um arquétipo definido corretamente e um péssimo caso contrário. A mesma coisa acontece quando um determinado símbolo é projetado na tela quando acontece um gol. Existem inúmeras possibilidades neste campo. Considere-se o uso que se faz dos arquétipos como decoração de ambientes e poderá-se avaliar a personalidade de quem usa essa simbologia. As pessoas não percebem que os arquétipos influenciam decisivamente as suas emoções, conservando em casa estímulos fraquíssimos, que afetam profundamente as suas vidas em todas as áreas. Você pode conhecer a pessoa pela decoração da casa ou da empresa. Vejam as camisetas que as pessoas usam. Atente-se que o efeito dos arquétipos é intensificado pela repetição, quanto mais se estimula, mais efeito faz. Antes de vermos alguns dos significados dos arquétipos, vamos verificar como o povo os usa nas suas conversas normais. Aqui veremos que as pessoas intuitivamente sabem do significado deles. As metáforas e arquétipos são a melhor forma de passar um conhecimento para alguém e por isso são usadas desde tempos imemoriais. Arquétipos negativos e ou fracos são aqueles que inibem a produção dos neurotransmissores que dão poder e felicidade. Alguns exemplos de utilização negativa e ou fraca: árvore, nua, retorcida, solidão, falta de vida. Banana é a pessoa que não tem personalidade, todo mundo faz de bobo. Cigarro, sexualidade. Coelho, extrema fertilidade, sexualidade, alvo fácil para os predadores. Crânios, ossos, monstros, morte, bandeiras de piratas, fantasmas, monstros, etc. São extremamente negativos, induzindo ao comportamento autodestrutivo. Péssimo em relação ao nível de endorfinas. É o arquétipo mais poderoso do lado negativo. Devese dar atenção também aos seus correlatos, tais como terremotos, maremotos, sequestros, assassinatos, conflitos, guerras, crimes passionais, sensacionalismo, desastres, enfim tudo que estiver relacionado com morte e destruição. Provocar o conformismo, passividade, negativismo, impedindo o pensamento analítico. Juntamente com esta técnica, veicula-se um número muito grande de informações que não têm como serem digeridas pelo consumidor, isto impede que ele pense. Junte-se a esta técnica mais outra que é classificar alguém,
um fato ou um produto e o consumidor aceitará passivamente esta classificação. Tudo deve ser afirmado, pois o consumidor tem a tendência de acreditar no que é transmitido, e a seguir quem parece saber o que fala. Quanto mais for afirmado, mais ele acreditará, não importando se é mentira ou não. Veja inúmeros exemplos ao longo da história, sobre uma mentira ser tão repetida que o público passou a acreditar que é verdade. E o que a pessoa acredita que é verdade, para ela, para todos os fins práticos. Este arquétipo permite dosar exatamente quanto de depressão se quer numa determinada população. Isso tem implicações evidentes na atividade econômica, social, etc. Portanto, nada é por acaso. Tudo pode ser determinado e previsto em termos de comportamento humano. Não existem surpresas nessa área. Não após tantos milênios de conhecimento acumulado. O que existe é falta de conhecimento, de profissionalismo, etc. Elefante, burro de carga, peso excessivo, falta de agilidade e depressão. Formiga, trabalha demais, sem individualidade, fácil presa. Galinha, procria sem cessar, fácil presa. Macaco, fraco por imitar, falar demais, roubo, agitação. Papagaio e suas variações, muito fraco, imitador, fala muito, presa fácil. Pato, símbolo extremamente fraco, usado como referência de fraqueza, falar muito, ser passado para trás facilmente, otário, etc. Pinguim, excessiva lentidão, presa fácil, uma fria. Carvalho, força, virilidade, perseverança, grande poder de relacionamento, proteção, vitória. Cavalo, elevada autoconfiança. Velocidade, decisão, independência. É o símbolo dos gerentes e diretores. Chama, regeneração, purificação, renascimento, sexualidade, expansão da consciência, divindade, um dos 4 elementos primordiais, fé, defesa, luz. Chapéu, poder, autoridade, ideia, pensamento, valor. Charuto, sexualidade, virilidade, poder, potência. Chifre, fossa, poder, virilidade, fertilidade, masculino, atividade. Círculo, unidade, sexualidade, absoluto, divindade, perfeição, iluminação, infinito, proteção, alma. Colmeia, expressivo, indústria, trabalho, organização, produção. Conchas, feminilidade, geração, órgão sexual feminino, símbolo fálico, fertilidade, nascimento. Cornucópia, chifre, opulência, abastança, fálico. Coroa, poder, autoridade moral, honestidade, honra, vitória, respeitabilidade. Corvo, inteligência, predador. Cristal, pureza, transparência, clareza, arquivo de conhecimento, união. Crocodilo, poder, paciência, determinação, assimilação. Cubo, solidez, estabilidade, firmeza, solidez, segurança, completo. Cuia, símbolo fálico, receber, permanência. Dado, sorte, imprevisibilidade, fortuna, destino. Escada, ascensão espiritual ou descida ao inconsciente. Escudo, defesa, amparo, auxílio, proteção. Esfera, universo, totalidade, terra, excelência, primor, completo. Espada, força, coragem, poder, fálico, decisão, separação, autoestima, autoconfiança. Espelho, saber, autoconhecimento, consciência, imaginação, criatividade, magia. Estrela, sorte, aspiração, destino, divindade, humanidade, pontos cardeais, cooperação. Faca, poder masculino, decisão, afastar, defender, decidir. Fadas, agradável, segurança. Ferradura, ligada ao cavalo representa boa sorte e autoconfiança. Ferro, durabilidade, força, robustez, inexorável, implacável, inflexível. Flecha, poder vital, força, decisão, intenção, fálico, dinamismo. Flores, sucesso, harmonia, prosperidade, calma, paz, relaxamento, possibilidades. Floresta, a vida da pessoa, a mente consciente e inconsciente, vida, sociabilidade. Maçã, fertilidade, sabor, mundo,
escolha, conhecimento, afeto. Machado, força, poder, decisão, abertura, culto, justiça, separação. Mãe, amor, filhos, gratidão, recompensa, sexualidade. Martelo, poder, força, decisão, razão, modelagem. Milho, prosperidade, riqueza, crescimento, abastança. Montanhas, vales e nuvens, provocam maior relacionamento entre as pessoas. Firmeza, durabilidade. Ascensão espiritual, impassibilidade, esconderijo, realização, revelação, ideal. Ótimo para comércio, restaurantes, etc. Navio, criatividade, aventura, alegria, coragem, proteção, mental, adaptação. Nuvem, relaxamento, feminilidade, fecundidade, transformação. Obelisco, culto, poder, fálico, direção, ligação. Óleo, espírito, visão, atividade, futuro, visão interior, divindade, visão ampla, percepção, vigilância, onipresença, sabedoria, penetração, magia, proteção. Orelha, comunicação, lembrança, memória, percepção, inspiração, sabedoria, escolha, fálico. Orquídea, sorte, riqueza, proteção, suntuoso, luxo, brilho. Ouro, inteligência, luz, eternidade, perfeição, conhecimento, purificação, prosperidade e riqueza. Ovo, fecundidade, sexualidade, vida, procriação, totalidade, início, nascimento, abundância, possibilidade, potencial, perfeição. Palavras. Dependendo do significado das palavras teremos a resposta fisiológica. Vitória, eternidade, flexibilidade, vida, alegria, paz. Pantera, ação, volúpia, sensualidade, auto, estima. Pássaro, denota a personalidade da pessoa. Alma, imortalidade, destino, força vital, evolução, criatividade. Pé, vontade, avançar, tomar conta, vencer, fálico, humildade, movimentação. Pedra, eterno, imutável, força concentrada, proteção. Pena, poder, asas, posição social, ágil, delgado, veracidade, gracioso, tênue, ligeiro, suave, delicado. Pilar, solidez, força, sustentação, firmeza, fálico. Pinha, fertilidade, felicidade, fortuna. Pinheiro, fertilidade, vida, energia, crescimento. Plantas, unidade, sociabilidade, transmutação, vida, mudança. Portão, passagem, segredo oculto, proibição, convite e revelação. Puma, velocidade, força, autoestima, sutil, trabalha só. Quadrado, matéria, terrestre, humano, realidade. Arquétipos e civilizações. Todas as civilizações deram nomes diferentes aos mesmos arquétipos. Os gregos e romanos entenderam bem isto, e perceberam que estavam falando do mesmo Deus com nomes diferentes. Uma lista pormenorizada destas civilizações e arquétipos está fora do escopo deste livro. Seria refazer o que Campbell e Eliade, por exemplo, já fizeram. Existe extensa literatura disponível sobre o tema. Listaremos aqui apenas os gregos e romanos como exemplo, mas para quem quiser pesquisar, recomendo a Enciclopédia Britânica. Como indicação das infinitas possibilidades do assunto, temos arquétipos, mesopotâmicos, sumérios, babilônicos, germânicos, nórdicos, celtas, egípcios, hindus, africanos, incas, maias, toltecas, olmecas, nativos americanos, afro-brasileiros, haitianos, tailandeses, vietnamitas, chineses, japoneses, polinésios, aborígenes, tupi-guarani, etc. Apenas como exemplo da importância de entender o tema, a Segunda Guerra Mundial era prevista, porque o Otã, deus da guerra nórdico, estava sendo vivenciado. Esse simples exemplo mostra o quanto vale este conhecimento para pessoas, empresas, países e instituições. Arquétipos gregos. Existe uma extensa bibliografia sobre estes arquétipos e inúmeros dicionários de mitologia. Todos são excelentes e dão uma ótima ideia do poder e força ou fraqueza e negatividade. Conforme o resultado da atividade de cada arquétipo teremos a produção de determinados neurotransmissores ou não, conforme já explicado anteriormente.
Foge do escopo deste livro uma análise individual de cada arquétipo. Como disse, existem milhares de livros sobre o tema e o nosso objetivo é chamar a atenção para sua aplicação em marketing. Com respeito ao marketing, o que estamos explicando é mais do que o suficiente para qualquer um começar a progredir em qualquer área. Para mais referência veja Campbell, Eliade, Enciclopédia Britânica, etc. Aqui temos alguns exemplos, porque como já dissemos o tema é enciclopédico. O interessante é o leitor entender o conceito, já que cada aplicação é um caso. É preciso ressaltar que cada povo ou civilização deu nomes diferentes para o mesmo arquétipo, sendo assim é fácil perceber que o mesmo princípio é entendido por todo o mundo com nomes diferentes, pois os arquétipos são universais. Cada um pode dar o nome que quiser, mas a essência é a mesma. Por isso uma marca ou logotipo arquetípico funciona ou vende no mundo inteiro. Daí a importância que tem a definição de um logotipo para uma empresa ou instituição. Adonis, beleza física, sexualidade não resolvida, extrema atração sobre as mulheres. Afrodite, amor, sexualidade. Apolo, inclui os aspectos masculinos, beleza, sexualidade, ação, etc. Aquiles, luta, competição, guerra, ponto fraco, insensível à crítica. Ares, Marte guerra, militarismo, etc. Ariadne, inteligência. Ártemis, independência, fertilidade. Asclépio, cura, medicina, imposição de mãos. Atena, poder, atividade. Atlas, trabalho pesado, executivo, produção, responsável. Kairos, tempo propício. Circe, feiticeira. Cirene, atividade física. Cronos, tempo. Daphne, feminilidade, juventude. Deméter, fertilidade, maternidade. Dionísio, vinho, alcoolismo. Édipo, inteligência. Eros, sexualidade demasiada. Hades, morte, subterrâneo, profundezas. Hera, instabilidade psicológica e emocional. Hércules, herói. Hermes, conhecimento oculto, inteligência. Héstia, vida doméstica. Medeia, destruição. Medusa, monstro. Midas, sorte. Minos, sublimação. Narciso, autoestima. Nêmesis, justiça. Orestes, trabalhar para cumprir o dever. Orfeu, música, amor, poesia. Pan, negatividade. Perséfone, extrema feminilidade, mundo subterrâneo. Perseu, empreendedor. Poseidon, poder destrutivo. Prometeu, humanidade. Selene, deusa da lua, intimidade, noite. Teseu, egoísmo. Tífon, o inconsciente. Ulisses, herói, habilidade, militar. Urano, paternidade. Zeus, poder. Arquétipos romanos: Júpiter, poder. Netuno, mar. Marte, guerra. Apolo, sol. Vulcano, Mercúrio, Juno, deusa, poder. Minerva, ciência. Vênus, amor. Vesta, fogo. Ceres, agricultura. Quanto mais estímulo se receber sobre um arquétipo negativo, mais fraca a pessoa ficará, e o contrário em relação aos fortes e ou positivos. Para cada caso deverá ser feita uma análise dos objetivos desejados, para se adequar ao arquétipo ideal para aquele objetivo. Lembrem-se de que sempre será criada uma neuroassociação entre o produto e o arquétipo. Isto significa que a pessoa terá uma resposta fisiológica sempre que perceber o produto. Usando-se o arquétipo correto, uma propaganda será potencializada N vezes, mas em caso contrário poderá até provocar a quebra da empresa ou desconstrução de um candidato. Sabendo-se como funciona o sistema emocional ou límbico do consumidor, podemos criar respostas bioquímicas ou emocionais, ancorando o consumidor numa determinada marca, produto ou o que for que se deseje. O consumidor necessita tremendamente de endorfinas, serotonina, dopamina e outros neurotransmissores e hormônios. Satisfazendo-se isso através de símbolos ou arquétipos do seu produto, empresa, candidato, etc. A fidelidade do consumidor estará garantida para sempre. Basta reforçar cada vez mais e o próprio consumidor procurará o seu produto, sua marca, seu candidato, seu cantor, etc.
A vantagem disso é que não há tentativa e erro. Usando-se o arquétipo correto, inevitavelmente o consumidor reagirá da forma desejada. Nenhum mercado é impossível de ser conquistado ou já está preenchido por competidores imbatíveis. Sempre existe um meio de entrar no mercado já existente ou de se criar um. Usando-se palavras fortes, embalagens com formato arquetípico, tipo de letra, cores provocando respostas emocionais adequadas, odores arquetípicos com os produtos de aromaterapia e difusores em lojas e locais adequados, neuroassociações poderosas. Público-alvo escolhido a dedo, pode-se penetrar e vencer em qualquer mercado. Não estamos tocando no assunto qualidade do produto, eficiência no atendimento e entrega, administração, etc., porque isso é óbvio. Sem isso nem adianta competir no mercado. Existe público-alvo para todo tipo de arquétipo, produto, marca, patologia, doença, distúrbio, neuroses, etc. O campo é vastíssimo, não diria infinito porque estamos circunscritos ao planeta Terra. Quando falam sobre crise é porque não estão sabendo atingir o mercado que já existe ou que pode ser criado. Basta lançar o produto e neuroassociá-lo poderosamente com determinados neurotransmissores. Capítulo 4. Por exemplo, pode-se usar uma taça de bebida na frente de uma mulher deitada em posição de exame ginecológico. A mulher ao fundo só é percebida de maneira inconsciente. Resultará numa associação fisiológica poderosa entre o produto e a posição arquetípica. Imediatamente o cérebro comandará a produção de neurotransmissores e hormônios de acordo com a visão consciente e inconsciente da pessoa. Não importa absolutamente se a pessoa percebeu conscientemente a imagem de fundo ou não, de qualquer forma ela responderá ao estímulo. Pode-se desta maneira fazer com que a pessoa reaja e comporte-se da maneira que foi estimulada. Como a resposta é um estímulo inconsciente, a pessoa não saberá por que está tomando aquela decisão e caso seja inquirida sobre o porquê de seu comportamento, criará qualquer desculpa para justificar o seu comportamento, mesmo sem saber porquê. De um lado as cores da pessoa com arquétipos bons, fortes e positivos e do outro com as cores do adversário formando o contorno de arquétipos negativos e fracos, como monstros e ratos. A pessoa vê ou percebe apenas o que está à frente ou o que está ao fundo. O que ela não percebe é percebido pelo inconsciente que reage imediatamente ao fato de maneira a criar uma resposta fisiológica positiva ou negativa para a pessoa. É óbvio que a resposta às figuras, palavras, pessoas ou produtos será extremamente positiva. Note-se que o apelo sexual é extremamente forte porque é o segundo lugar na escala de prioridades das pessoas. Quando a pessoa vê isto, o cérebro fabricar o neurotransmissor, passando a pessoa a sentir-se bem. Isto cria uma neuroassociação, que levará a pessoa a procurar novamente a visão do produto para ter a mesma sensação. Inserção de genitais masculinos e femininos em diversos estados de excitação ou não, junto a produtos vistos conscientemente, provocando uma poderosa resposta fisiológica. Principalmente com pênis ereto ou os mais variados formatos de pênis, nádegas, seios, genital feminino, etc. O mesmo processo de associação é criado. Esta técnica é extremamente eficiente e as pessoas pouco a pouco serão levadas a comportamentos autodestrutivos, que é a resposta automática para o estímulo. Garante a imobilidade e passividade das pessoas atingidas pelo estímulo. Desta maneira pode-se controlar completamente as emoções e comportamentos das pessoas, regulando-se exatamente a sua resposta e comportamento. Com este conhecimento não há problemas em controlar qualquer número que seja de pessoas, sejam 1 milhões, dependendo apenas de se ter condições de fazer com que vejam a mensagem adequada. Possibilidades infinitas estão abertas com esta técnica para controlar a mente e o comportamento das pessoas, por conseguinte o consumo das mesmas. Uso de posições arquetípicas, como a posição de segurar o pênis pelos homens em um determinado produto. Isto gerará uma associação entre o produto e o pênis, de força e poder. Os homens sentirão força e poder ao manipular o produto. As mulheres também terão este tipo de reação como atração sexual. Tudo isto de forma inconsciente e altamente eficiente. Posição arquetípica de braços levantados acima da cabeça com um pênis desenhado na barriga do modelo. A pessoa está aberta para novas experiências e situações. O pênis na barriga reforça o convite e garante a estimulação conveniente. Palavras escritas no rosto de pessoas conhecidas ou não, com pigmentação apenas reconhecida pelo inconsciente. Esta técnica tem inúmeras possibilidades,
tantas quantas as palavras que podem ser escritas, gerando a resposta emocional de acordo com o conteúdo arquetípico da palavra. Sobrepõe-se o desenho ou foto de nádegas sobre outras partes do corpo do modelo, perto do produto anunciado. Isto tem um efeito poderoso na resposta fisiológica. Uso de impressão monocromática para dificultar a percepção de um enorme pênis saindo do calção de banho, associado a um produto de uso feminino. Quando se tem uma página ou tela inteira na mesma cor ou nuances da mesma cor, fica muito difícil perceber uma inserção de órgão sexual. Meio corpo de mulher em posição de exame ginecológico, com um óvulo sendo penetrado por algo. Mulher nua deitada sobre um homem segurando um frasco de perfume. Associar o produto com preguiça, não fazer nada, férias, comida, sexo, etc., tem sempre um público-alvo garantido. Pode-se colocar um homem junto e o produto ao lado. Desenho de uma mulher segurando o produto, com um seio apenas aparecendo, curvas e depressões no corpo, simbolizando áreas sexuais femininas. Ao lado colocasse o produto anunciado. Lembre-se que cada formato, símbolo, produto, tem seu significado arquetípico emocional associado automaticamente. Toda vez que o consumidor vir este símbolo, ele terá a resposta fisiológica que teria ao ver o órgão real. Desenho de mulher deitada sobre o abdômen de um modelo. Aqui nós já multiplicamos várias vezes o resultado obtido, pois a visão inconsciente de um homem ou mulher nus um sobre o outro é extremamente atrativa e provocará uma poderosíssima resposta fisiológica sexual do consumidor. Isto é usado porque o subconsciente tem visão invertida como uma das suas habilidades. Colocasse uma foto de um homem e uma mulher tendo uma relação sexual, invertida de maneira que o consumidor teria de virar a página para entender a foto. Poucas pessoas fazem isto e todas terão sido estimuladas inevitavelmente. Anote-se que o subconsciente tem visão de espelho, isto é, ele normalmente vê o inverso do que se vê normalmente. Isto permite que se coloque a mensagem invertida, que dificilmente será percebida pelo consciente da pessoa. Uso de pênis ereto para simbolizar poder e força. Pessoas morrendo dentro de copos de bebidas alcoólicas. Provase ao inconsciente que aquele produto provoca morte e portanto pode ser consumido, pois ele funciona. A morte é o arquétipo mais poderoso do lado negativo e seu efeito é devastador para o estado emocional de qualquer pessoa. A exposição contínua ou constante a este arquétipo inevitavelmente levará a pessoa a atitudes e comportamentos destrutivos, sabotadores, gerando o estado depressivo na pessoa. Não recomendo a ninguém fazer isto, mas caso queiram comprovar é fácil. O mesmo aplica-se a esta técnica, com a vantagem de que a pessoa não sabe que está sendo induzida a sentir emoções negativas. Simplesmente a pessoa não tem como escapar disso. Antes que o leitor se pergunte por que existem tanta publicidade com motivo sexual, devo explicar um pouco sobre a escala de Maslow. A publicidade é voltada para o estímulo sexual porque é onde está o consumidor-alvo. A classe média é que consome e ela está parada na questão sexual. Esta questão deve ser estimulada e reprimida ao mesmo tempo, para se manter o consumidor com fidelidade ao produto. Sobreposição de imagens de produtos ao corpo de uma mulher em posição que estimula a sexualidade. Haverá uma associação entre o produto e o sexo. Toda a resposta fisiológica será associada ao produto citado. Depois disso basta a pessoa ver o produto ou ouvir para trazer à tona a mesma resposta. Anúncio de produto numa estrada com montes e vales ladeando a estrada com depressões e buracos simbolizando áreas sexuais. Esta associação liga a homossexualidade ao produto. Alimentos sendo tocados pela língua fora da boca de uma mulher, com um nítido enfoque sexual. Este é um poderoso apelo ligando o sexo oral ao produto. Claramente um simbolismo sexual de penetração. Associação entre produtos para bebês com alusão ao tamanho do pênis. Fotos de uma mão entreaberta sendo penetrada pela outra mão fechada, associada com o produto. O telespectador associará a sigla do partido com a alegria do gol, a realização, a força, o poder, etc. Isto tudo de maneira inconsciente. Foto em que aparece apenas a metade do dedo penetrando num anel, relacionado com um presente inesquecível para uma mulher. Outro simbolismo de penetração sexual. Inevitavelmente o significado da palavra ou marca será associado ao produto em relação ao que está em primeiro plano ou vice-versa. Homem deitado com o cotovelo dobrado formando um pênis e os testículos. Várias mulheres trocando olhares com claro sentido sexual.
Associar esta atitude com o produto. Capítulo 5. Filmes com o uso de arquétipos. O uso de arquétipos nos filmes provou ser uma mina de ouro infindável, através dos roteiros, personagens, efeitos especiais e toda a magia do cinema. Num filme podemos explorar todas as possibilidades de imagem e som, criando estados emocionais os mais variados possíveis. A forma mais fácil do leitor entender como é possível produzir todos os estados emocionais que se quiser e na medida que se quiser, é vendo e analisando os filmes de terror, terrorismo, crimes, ficção científica, etc. Onde são utilizados estímulos diversos para produzir exatamente a reação que se quer no público. Nem mais nem menos. É importante entender isso, pois estamos falando de negócios, vendas, etc. Quando se trata com arquétipos não existe risco financeiro num filme. É impossível não acontecer isso. E isso é de graça, já está lá. Filmes que rendem dezenas e centenas de milhões de dólares de bilheteria, passaram a ser normais devido aos seus roteiros e ao uso de imagens arquetípicas. Os roteiristas e diretores descobriram que pesquisar material psiquiátrico produzia lucros fabulosos no cinema. A receita do bolo é perfeita e basta fazer filme após filme lucrar mais e mais. O que não se deve fazer é inventar arquétipo. Isso não existe. Só podemos usar os arquétipos que já existem no inconsciente. Caso se contrarie essa regra, o filme não dará lucro. O roteirista não inventou isso. Basta pegar os livros de psiquiatria e fazer o filme em cima da realidade. Quando se usa um determinado arquétipo, ele despertará uma específica resposta neuronal, provocando a emoção exata que se quer. Os atores conseguem vivenciar tão bem os arquétipos dos personagens, que o espectador tem seu ritmo cardíaco elevado sem perceber que é apenas um filme. As possibilidades são tão fortes que os diretores regulam propositalmente os efeitos, a fim de controlar a reação do público, a fim de manter o controle da situação. Existem casos reais de testes psicológicos em que, após a exibição de um filme, as pessoas quebraram o cinema inteiro. Isso já era esperado, mas mesmo assim foi feito o teste. Temos casos em que um filme provocou grandes mudanças após sua exibição, como nos filmes do diretor Stanley Kubrick. Nunca se deve menosprezar o efeito de um filme para mudar uma sociedade ou moldá-la como se quiser. Podemos criar uma cultura inteira em cima de um filme ou uma série. Como os arquétipos permeiam tudo que existe através do inconsciente coletivo, proposto por Carl Jung, basta o diretor ativar um arquétipo no público que este reagirá imediatamente. Os filmes de terror são todos baseados em arquétipos deste tipo. Quando se usa um arquétipo forte positivo ou negativo, o efeito é imediato e o lucro também. Basta acrescentar a criatividade do roteirista ou diretor na nova abordagem sobre o arquétipo. Porém, o arquétipo é o mesmo. Sentido da vida. Todas as classificações de doenças mentais e fobias são excelentes arquétipos para um filme de sucesso. Usando-se arquétipos de tragédias e suspendendo a ação, obteremos este resultado. Vejam a abertura do filme, que tem apenas um pé de mulher e porque ele foi proibido na toda história transmite um conhecimento sutil para o subconsciente e desta forma pode-se moldar o que o público sente e faz. Basta colocar os arquétipos corretos na medida certa que o efeito é inevitável. O arquétipo do vampiro é campo fértil para inúmeros filmes e seriados de sucesso. Aliás, tudo que é terror e horror tem público garantido, pois está profundamente arraigado no inconsciente coletivo. Deve-se estudar bem as patologias mentais para se fazer um monstro bem real ou o mais parecido possível com a realidade que pode ser veiculada no cinema. Lembrem-se de que o uso do arquétipo ativa sua ação, portanto, todo cuidado é pouco. Existem casos de tragédias pessoais após o diretor ter feito filme sobre satanismo. Arquétipos não são brincadeira. Para isso, os desenhos dos doentes mentais são material valiosíssimo de pesquisa e fonte de inspiração. Todo filme que mostrar o lado da sombra terá público certo, pois estará ativando a sombra de cada um. É por esta razão que esses filmes são dosados na medida certa, pois não existe limite sobre o que é possível fazer com o público. Cuidado ao mexer com estes arquétipos. Veja os filmes da série Hannibal. Quando se encarna um arquétipo, tudo pode acontecer. Por isso os atores devem ganhar tanto, porque o risco é muito grande. Vejam a excepcional atuação da atriz no filme Monster, ganhadora do Oscar. Matrix, Existence,
13 Andar, são filmes imperdíveis pois mostram a questão da realidade e da ilusão de uma forma muito inteligente. Todo filme cujo enredo é penetrar na mente de alguém é garantia de sucesso. Gerou vários filmes e um seriado. Todos os filmes do ator e diretor Kevin Costner exploram os mais diversos arquétipos e são excelentes. Leiam nas entrelinhas o que esses filmes querem transmitir. Powered by TCPDF, www.tcpdf.org fecha parênteses. Capítulo 6. Marketing político com arquétipos. Tudo o que foi dito antes pode ser aplicado ao marketing político. Em vez de termos um produto qualquer, temos um candidato. Feito isso, a tendência do eleitor será repetir a visão ou audição do mesmo, o que também serve de reforço. O próprio eleitor procurará o estímulo do candidato novamente. Isto atinge o eleitor no seu inconsciente, fazendo com que ele decida através das emoções. O importante no uso de arquétipos é que o eleitor, como qualquer consumidor, tem outras motivações além das racionais. A motivação afetiva e emocional pode ser induzida pelo uso adequado de um arquétipo. O arquétipo é um símbolo, que desperta emoções e sentimentos inevitavelmente. O eleitor procura um líder a quem seguir, o salvador da pátria, que expresse o que ele gostaria de ser. Usando-se um determinado símbolo, teremos despertado dentro do eleitor os sentimentos que queremos e ele agirá em função disto. Caso esta questão simbólica não seja levada em conta, dificilmente o candidato terá chances contra outro que a esteja usando. Normalmente todos são orientados nesse sentido e ainda usarão arquétipos negativos contra os oponentes. Por isso é tão fácil construir ou desconstruir um candidato. O candidato não tem como impedir que os adversários usem arquétipos negativos associados a ele. Daí ser da maior importância que o arquétipo associado ao candidato seja o mais forte possível, para evitar ser facilmente desconstruído. Atualmente fala-se muito sobre o carisma do candidato ou sua falta. O candidato carismático inevitavelmente estará incorporando um arquétipo poderoso, despertando emoções e sentimentos fortes nos eleitores. Estes passarão a idolatrar o candidato facilmente sem pensar muito. É preciso avaliar bem se o candidato consegue usar um determinado arquétipo para despertar aquelas emoções de liderança, missão, misticismo, salvador da pátria, idolatria, etc. Caso o candidato não consiga vestir o arquétipo e só consiga usar um mais fraco, é preciso reavaliar a validade desta candidatura. Notem que os adversários usarão as mesmas fórmulas, portanto não haverá facilidades para um arquétipo fraco. O arquétipo ideal é o do líder que resolverá todos os problemas, salvará a pátria, o missionário, etc. Neste caso teremos a ajuda da teoria do rebanho, que diz que basta alguém dizer que sabe para onde vai e outros a seguirão. Esta se vendendo um produto para um consumidor que não tem ideologia definida e reagirá por sentimentos, emoções, sendo contraditório ao trocar de candidato no meio da campanha, dependendo do marketing usado. Os adversários sabem disso e farão armadilhas emocionais para o candidato cair. Com isso se desconstrói facilmente um candidato. O eleitor não vota no candidato, mas no arquétipo que o candidato estiver usando. Por isso que toda a aparência do candidato é importante, seus gestos, modo de falar, vocabulário, vestimenta, forma de olhar, de sorrir, comportamento, despertarão imediatamente emoções e sentimentos no eleitor. Este nem está prestando atenção no conteúdo racional da mensagem ou programa do candidato. Com a criação de endorfinas, serotonina, dopamina e outros, durante a exposição de filmes, fotos ou mesmo a presença física do candidato, estará garantida a neuroassociação do eleitor com o candidato. Usando-se arquétipos negativos pode-se fazer o contrário com os candidatos adversários, provocando aversão do eleitor em relação a eles. Todo candidato é um símbolo. Este símbolo pode ser um arquétipo ou não. Isso é extremamente importante porque a imagem que o candidato passa será vista pelo eleitor como um símbolo positivo ou negativo, forte ou fraco, queira ou não o candidato. Isto é um fato mental que independe da vontade do candidato, portanto ele terá que trabalhar com estes fatos reais para vencer a campanha. Toda vez que o eleitor tem uma percepção do candidato, é gerado dentro dele uma resposta bioquímica de acordo com o estímulo recebido pelo eleitor. A decisão do eleitor é em grande parte subjetiva e inconsciente. Motivada pela bioquímica que o eleitor nem sabe que existe, mas que faz com que ele se sinta de determinada forma em relação àquele candidato.
Em vista disso, qualquer gesto ou omissão de gesto, postura corporal, posição das mãos, dos braços, olhar, vestimenta, câmera usada, ângulo de gravação, gerará uma resposta bioquímica no eleitor. Daí a importância do candidato associar-se a símbolos fortes e positivos. Heróis nacionais recentes ou não, cores, gestos, símbolos, aromas, formas geométricas, músicas, arquétipos históricos mesmo de outros povos, animais de poder, etc. Tudo pode ser usado associado ao candidato, promovendo uma imagem subjetiva na mente do eleitor, redundando na produção dos neurotransmissores que ele tanto deseja. O controle da motivação do eleitor pode ser feito com todos estes recursos, pois o arquétipo ou instinto já está latente na mente do eleitor, esperando ser ativado. Normalmente o consumidor não distingue um produto do outro, mas sim a marca, o logotipo, a imagem, o arquétipo usado. Quanto mais o eleitor ouvir a mensagem, mais ele desejará ouvi-la novamente. Na prática, o candidato faz o que o eleitor gostaria de fazer e é o mesmo efeito que os atores de cinema criam nos fãs. Lembre-se que os arquétipos produzem efeitos emocionais e afetivos, são imagens afetivas, criando uma resposta inevitável dentro do eleitor. Uma neuroassociação é muito difícil de ser desfeita, pois necessitaria de técnicas terapêuticas para isso e o eleitor nem sabe que está neuroassociado. Os neurotransmissores criam um estado de prazer, recompensa, suprimem a dor, dão alegria, realização, estado de pico, satisfazem os desejos inconscientes de forma inconsciente, sendo racionalizados pelo eleitor como um efeito do candidato em si, que será procurado mais e mais já que o efeito é muito prazeroso. A questão em si se refere a que tipo de estímulos deve se sujeitar o eleitor. O que colocar para que o eleitor veja e ouça. Criam emoções e sentimentos no eleitor, dos quais ele não tem como escapar. Depende também de quantas vezes você pode sensibilizar o eleitor com a sua mensagem. Não adianta ter a mensagem se você não pode colocá-la em todos os postes da cidade. Como os seus adversários farão isso inevitavelmente, fica ainda mais imperioso que o candidato faça uso dos arquétipos positivos para anular e impedir um mal maior ainda para a sua campanha. A questão da rejeição ao candidato está dentro destas características. Por si só o candidato já tem um arquétipo predominante, implicando num público-alvo específico. Mudar isso é problemático e envolve uma análise aprofundada do candidato. Por isso disse que o ideal é que o candidato seja escolhido em função do seu arquétipo predominante. Durante toda a vida política do candidato, os eleitores foram recebendo estímulos, criando uma imagem arquetípica do candidato. Por isso o partido precisa avaliar bem qual será o seu candidato e os adversários. Mudar a imagem de um candidato em função de ocorrências partidárias momentâneas é muito arriscado devido à exiguidade do tempo disponível para impressionar a mente do eleitor. Durante a campanha, as pesquisas mostram a evolução do candidato e dos adversários. O comportamento do candidato será essencial nestes momentos cruciais da campanha. Temos visto candidatos com a mão no bolso, braços cruzados, olhar desinteressado ou com raiva, respostas intempestivas, etc. O controle emocional do candidato é importantíssimo e deve ser cuidado ao extremo. Existem ferramentas que permitem ao candidato manter a calma na mais crítica situação de campanha. O candidato está sendo promovido 24 horas por dia e precisa ter consciência disto. Capítulo 7. Aplicações. Vendas. Depois temos a classe média, que na escala está na fase sexual, da sobrevivência da espécie. Esses compram mais, porque o estímulo é sexual e todo mundo sabe como isso é forte. Mais forte que a libido, só a fome. O sexo não é mais a razão de viver dessas pessoas. Ele continua na favela, mas ter aquele carro induz a produção de determinado neurotransmissor, que é normal nas pessoas de poder. É claro que as pessoas dirão que estão lutando para subir na vida, e isso é mais uma prova de que é possível vender um produto da próxima classe para eles. Vejam como vendem as lojas de departamentos que vendem para a classe mais baixa. Praticamente tudo é venda porque sempre estaremos nos relacionando com alguém e vendendo nosso produto, seja ele qual for. Em todas estas situações, o uso adequado e correto dos arquétipos é de extrema importância, porque ele produz o resultado emocional que desejamos, entre outras coisas. Nunca é demais dizer que cada caso é um caso. Generalizar o uso dos arquétipos é correr o mesmo risco que não usar nenhum.
Os alunos empresários costumam perguntar o que devem usar quando tratam com outros empresários. Parece óbvio que deves usar um arquétipo forte, para provocar uma impressão com muito impacto. Porém é preciso saber se isso não irá assustar ao outro, pois existem pessoas de todos os tipos em todas as áreas de atuação humana. Nesse caso o empresário seria afugentado e nós perderíamos o negócio. É por esta razão que não se pode simplificar demais a aplicação dos arquétipos. Em todas as áreas e situações de relacionamentos e vendas os arquétipos aumentarão as vendas, até de forma impressionante, mas é preciso primeiro saber se o usuário está disposto a crescer tanto quanto os arquétipos podem propiciar. É comum o empresário dizer que quer crescer e quando isso acontece entrar em pânico. As pessoas tendem a não acreditar na eficiência dos arquétipos e quando veem os resultados estão despreparadas para eles. O controle da mente dos consumidores está nas mãos de quem usa o arquétipo correto na comunicação. É preciso apenas ser coerente com o arquétipo usado, pois inevitavelmente incorporaremos sua energia. Quando se coloca uma foto ou estátua em algum lugar, estamos manipulando energias poderosas ou fracas, positivas ou negativas, que imediatamente começarão a atuar. As alunas ficam surpresas quando suas empregadas domésticas pedem demissão uma semana depois de um determinado arquétipo forte desenhado num quadro ser exposto na casa. Representantes comerciais que receberam ligações do exterior 2 dias apenas após terem instalado uma foto do arquétipo em seu escritório. Os exemplos são inúmeros e em todos os cursos aparecem novos depoimentos de ex-alunos que estão aplicando os arquétipos em suas vidas. Todas as pessoas que virem o arquétipo serão influenciadas por ele, positiva ou negativamente, dependendo do arquétipo. Nesse caso o empresário que colocou o arquétipo será o mais afetado, pois seu subconsciente verá o arquétipo o tempo todo. Numa residência todos serão estimulados a crescer e produzir sem cessar. Por isso é tão importante a decoração da residência. Como já expliquei, todas as percepções podem ser inconscientes e arquetípicas. Isso faz com que as emoções sejam despertadas, sem que a pessoa possa controlá-las ou quando perceber isso já é tarde. O movimento dos funcionários numa loja é de extrema importância, o qual é uma atitude arquetípica extremamente forte. Os arquétipos criam a motivação que faz as coisas acontecerem e perduram nas pessoas por um tempo indefinido. Caso o leitor esteja procurando a resposta para a motivação real, somente com o uso do arquétipo correto ele conseguirá isso. Caso seja empresário, gerente de vendas, etc., isso terá ainda mais valor para ele. Somente agindo no inconsciente encontraremos como mudar de forma definitiva para um novo nível de produtividade. Estes são 2 arquétipos que promovem prosperidade. Como um exemplo de que arquétipos são levados a sério pelos milionários, vejam The Midas List no site da Forbes.com. Todos os milionários usam o arquétipo Midas e outros tão poderosos quanto. Basta que uma pessoa mude de arquétipo e as coisas começarão a mudar na vida dela, de qualquer maneira. Não há forma de evitar, só com autossabotagem e voltando ao arquétipo antigo. No caso de empresas e países, a regra é a mesma. Indústrias, restaurantes, padarias, comércios, escolas, imobiliárias, etc. Arquétipos são energias e com energia não se brinca. Assim que um arquétipo forte for colocado no lugar do fraco, todos que têm contato com ele passam a crescer. Neurorelacionamentos afetivos. Nos relacionamentos a questão é a felicidade amorosa e isso mais do que nunca depende de arquétipos. Todo homem e toda mulher estarão vivenciando determinados arquétipos. Como é possível um relacionamento feliz, sendo que um dos parceiros é infeliz ou patológico? É claro que isso é impossível. No entanto, as pessoas ficam tentando consertar outro, sem perceber que ele está vivenciando um arquétipo. Somente com a troca deste arquétipo é que será possível uma real mudança. Isto pode ser feito manipulando os símbolos dos arquétipos requeridos. Quando se está conquistando alguém é muito importante avaliar qual o arquétipo que você está apresentando ao parceiro e qual o dele. Usar os arquétipos sedutores é tiro e queda. É por isto que se capricha tanto no visual, em perfumes, etc. Quando se está conquistando. Como os relacionamentos são quase que exclusivamente emocionais, é muito fácil manipular isso. Quando uma das partes é racional, fica mais fácil ainda conquistar o outro. Existem inúmeras técnicas de conquista, mas todas elas requerem uma associação bioquímica, que os arquétipos dão com muito mais facilidade.
É claro que existem outros fatores, mas como já expliquei antes, com a dose certa de endorfina, serotonina, dopamina, etc., você será muito feliz, com toda certeza. A solução de um relacionamento infeliz ou mal terminado é possível com a utilização de um arquétipo extremamente forte, que anule as neuroassociações anteriores e infelizes. Em todos os filmes românticos, os arquétipos românticos são utilizados com total sucesso. Basta escolher o ator que já está vivenciando aquele arquétipo e tudo está fácil. Caso contrário, será muito difícil ou impossível ter lucro. Basta ter um pouco de conhecimento das emoções humanas e como elas se formam. Com a neuroassociação de um produto a arquétipos fortes e positivos, os consumidores ficarão com a produção adequada de neurotransmissores e poderão ter relações sexuais plenamente satisfatórias, associando-as ao produto com os arquétipos fortes e positivos. Neuroestratégia e cenários estratégicos. Esse é um campo em que o entendimento dos arquétipos é extremamente importante, devido ao que está em jogo. Estamos assistindo justamente isso nestes dias de 2004. Que livro massa! Não esqueça que o conhecimento pode mudar a sua vida. Então, até lá!